Chamamos agora o engenheiro agrônomo Marcelo Batista da Silva, assessor de investimentos Clériston Pessoa, para fazer a apresentação da sua palestra, que será com o tema Previsões do Mercado de Grãos. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Alô? Então, eu sou o Clériston Pessoa, eu sou assessor de investimentos, e nós íamos falar para vocês um pouquinho sobre as perspectivas dos mercados de grãos no futuro. Mas antes, eu queria compartilhar uma notícia boa com vocês. Vocês têm um passadorzinho? Bem, nós temos a nossa empresa, né, a Granoeste Investimentos, ela surgiu da Granoeste Corretora. Muitos de vocês devem conhecer a Granoeste Corretora de Grãos, ela é uma empresa que tem 38 anos no mercado, né, e dentro de atender o mercado do agro, ele lá antigamente, há bastante tempo atrás, há mais de 15 anos, também começou a fornecer produtos financeiros, né, para os clientes. Com a regulamentação do mercado e o crescimento, né, a estruturação do mercado financeiro do país, foi necessário que a Granoeste se dividisse em duas. Então, continuou existindo a Granoeste Corretora de Cereais e surgiu a Granoeste Investimentos, que prestava serviços financeiros, né, de agrícola para os clientes da Granoeste Corretora. Mas, conforme o tempo foi passando, a Granoeste Investimentos continuou crescendo e chegamos agora numa nova fase, onde foi necessário dar mais um degrau desses. E hoje, nós viramos a G-Trade Investimentos. A G-Trade Investimentos também fez uma parceria, foi incorporada pelo Grupo Critéria. O Grupo Critéria, ele também é um preposto do Grupo XP, então o XP é a nossa plataforma, né, que a gente usa para trabalhar, e a Critéria é um corpo bem maior. Nós entramos para o grupo para ser o braço agro do Grupo Critéria, né? E com isso nós ganhamos bem mais significatividade. A nossa missão, a visão, não mudou. Nós continuamos com foco no agronegócio, então nós somos especialistas em desenvolver estratégias para o agricultor, para o agronegócio no geral, e a gente está muito feliz de começar essa nova fase aqui, praticamente anunciando para vocês essa mudança. Dito isso, eu vou passar a palavra agora para o meu sócio, Marcelo, e ele vai dar sequência aqui, falando um pouquinho das perspectivas de mercado de grãos para o futuro. Tem um microfone lá, cara. Se você quiser. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. O tema, previsões para o mercado. Eu acho que é uma coisa muito complicada esse tema, porque previsão é uma coisa mística, né? Eu vou fazer uma previsão, a previsão do tempo é previsão, mas de resto é misticismo. E é bem o oposto do que a gente faz. O que eu posso te dizer de previsão especificamente? Qual que é a previsão para o milho setembro? Se a gente for ver aqui, ó, o 24. Milho setembro. Qual que é a previsão hoje? 60 e 60. Por quê? Na Bolsa, o contrato futuro está sendo negociado nesse preço. Ou seja, o acordo, o ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores, hoje é esse preço. Então, qual que é a previsão hoje para o milho setembro? O preço do futuro na Bolsa. Porque esse futuro na Bolsa, ele é um contrato que tem relação com o físico. No vencimento, ele vence no preço do físico em Campinas, segundo o indicador Exalc. Então, não é um milho só inventado, só uma aposta. É um milho que, se ele distorcer muito, é oportunidade, porque lá no vencimento, ele vai encostar no físico. Então, o que é previsão? Qual que é a previsão do milho? Para setembro, hoje é 60,40, para o janeiro está lá 66,30, 68, isso no dia 27/3, semana passada. Isso significa que, chegando lá, vai estar nesse preço? Muito provavelmente não. Daqui a pouco começa lá, Palotina, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, está muito seco e quente.
expectativa de quebra no milho, talvez irreversível segundo algumas fontes. E a expectativa pode passar a ser 61, 62. Então, previsão, o mercado já prevê. Então, todos os riscos envolvidos para frente, todos os fatores postos no mercado hoje, os fundamentos, as notícias e tal, estão aqui. A curva é essa. Então, previsão do mercado é isso aqui. O mercado já entrega para você. E isso pode mudar, né? Igual eu falei. Daqui a pouco piora o clima, o risco de geada sobe, aí não vem a geada, cai. O mercado ele é dinâmico, ele está o tempo todo trabalhando, né? Horas ele tem uma onda de otimismo, o preço sobe, depois onda de pessimismo. E hoje vai estar até um pouquinho abaixo que isso, porque eu dei uma olhada aqui agora, o mercado está com uma leve queda. Ontem fechou em baixa também. Então, para o milho, previsão de mercado. Isso aqui, a curva futura. Essa curva, ela é dos contratos futuros da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira tem lá milho, março, maio, julho, setembro, novembro, janeiro, março de novo, maio de novo. São vários milhos da Bolsa. Então, quanto está o milho na Bolsa hoje? Qual? O milho maio vai estar abaixo de 59. O milho setembro está outro preço. E você é livre para negociar em qualquer um desses contratos. Os contratos estão abertos, você vai ali e negocia no que você quiser. Então, se eu estou achando que esse milho sobe, qual? O julho, o setembro, o novembro, depois que fechar a exportação, passou o 30 do 8, 30 do 9 ali, eu posso vir fazer uma compra no milho em novembro. Eu quero comprar milho, vou pagar mais. O novembro já está lá no 63,55. Então, o mercado espera o quê? Hoje, a gente vai ter preços mais baixos, até o safrinha, exportação no setembro, e depois uma recuperação dos preços. A curva futura diz isso para a gente. E é o que normalmente ocorre, né? Passou a exportação, passou a pressão de setembro, outubro, aí o preço tende a dar uma reagida, dezembro, janeiro, depois já, nos primeiros meses aqui, março, abril, já é tradicional de queda no físico. Então, a Bolsa precifica isso. E essa precificação é dinâmica. Todo dia tem pregão, as expectativas mudam, né? Fatores novos vão entrando e o preço vai se ajustando. E qual que é a previsão do mercado para a soja? É essa aqui, a curva futura da soja também. Maio, julho, a soja tem o agosto, a mais do que o milho, né? O milho nos meses ímpares, a soja você acrescenta o agosto. E aí vai ter aquela letra aí, ó, K24. O K é o maio, por algum motivo que eu nunca pesquisei, mas o F é o janeiro, né? Então não começa no A. Mas, só para dificultar, mas depois a gente pode decorar, pegar uma tabelinha aqui. Então, o que o mercado diz para a gente hoje? Que até julho, agosto, o preço tende a dar uma subidinha do físico, porque esse contrato é da Bolsa de Chicago e ele tem liquidação física. O nosso é financeira, vence pelo preço do indicador Exalc. Lá é físico, então, se eu ficar comprado, eu vou ter que depositar o dinheiro na íntegra e ir lá e retirar o grão. Ou pegar um certificado que eu posso depois, certificado de retirada de físico. Posso revender depois. Então, o mercado precifica o quê? Julho, agosto, um pouquinho de alta, antes da colheita americana, mercado climático, entre safra deles, depois entra setembro em diante, colheita deles e o preço baixa. Certo? Então, previsão é isso aí. Para onde vai a previsão daqui para frente? Essa que é a questão. A previsão vai se manter essa? Vai passar a ser de mais alta? Vai passar a ser de baixa? Essa pergunta vale bilhão. Porque se eu soubesse o que vai acontecer, eu ia pegar dinheiro em todos os bancos, na mão de todos os agiotas, ia me alavancar na bolsa e ia ficar bilionário numa tacada só. Então, ninguém sabe para onde vai o mercado. O que a gente faz? A gente olha fatores altistas, fatores baixistas, distribui isso ao longo do tempo, né? Cada drive, cada momento o mercado olha uma coisa. Hoje o mercado está olhando esse clima aqui no Brasil. Qual que é o tamanho da safra aqui do Mato Grosso do Sul? Tamanho do impacto? Daqui a pouco vai virar para Laninha daqui a pouco. Será que está arriscado o milho do Sul? Então, esses fatores que fazem preço, eles são distribuídos ao longo do tempo. Hoje já está tudo no bolo do que está posto. Mas amanhã melhora uma coisa, depois piora outra, e o preço vai se ajustando. Então, a gente traça esses cenários e chega para o produtor ou para o consumidor e fala assim, bom, os fatores
Hoje são esses, amanhã pode mudar, pode surgir uma notícia nova. Nessa relação, o que a gente pode fazer para proteção? O nosso trabalho não é analista, né? Eu sou assessor, eu distribuo produtos, como se fosse uma comercial mesmo. Existem os analistas que vão lá e vão assinar, eu recomendo compra disso aqui e alvo aqui, e se chegar aqui você zera no prejuízo. Existem os analistas certificados. Um assessor não pode ser analista, a gente não pode divulgar e falar assim, eu estou analisando, eu estou dizendo. A gente é assessor, a gente distribui os produtos. E eu também não posso ser consultor, eu não posso ser contratado para dar consultoria para um agricultor. Nosso trabalho é assessorar. Por estar o tempo todo conversando com agricultores, consumidores, cerealistas, cooperativas, a gente assina todos os relatórios que tem das casas de análise, dos educacionais. Por estar sempre estudando, a gente consegue ajudar melhor o produtor do que um assessor comum do mercado, porque a gente vive o agro, a gente respira o agro o tempo todo ali. Então, se eu estou sabendo, abril, fomos lá, puxamos, tá, os últimos 10 anos, 9 meses de abril, fechou em baixa o indicador Exalc. Então, já temos criamos uma referência de mercado. Então, meses de abril, 10% de alta, 90% de baixa. Então, tem uma questão, e o meu cliente, produtor, ele está no balcão e dele vem, e agora o que eu faço? Bom, para quando, dependendo de onde você precisa do dinheiro, o que você acha que acontece no mercado, né? A gente expõe fatores altistas, baixistas, e o cliente vai falar, bom, eu acho que sobe, então. Beleza, acho que sobe. Até onde? Eu acho que vai de 60 para 70, beleza. E aí a gente traça uma estratégia para uma pessoa que está na condição específica desse agricultor ou consumidor, que tem essa expectativa. Não adianta chegar e falar assim, vamos comprar seguro de baixa, tal, que às vezes a pessoa, não, mas eu acho que vai subir. Então, a gente conversa, é um atendimento um a um. A gente vai entender exatamente a situação do agricultor ou do consumidor, quais são suas demandas, qual a sua situação financeira, quanto você produz, qual que é o seu custo de produção, produtividade média. A gente estuda tudo isso, pega o sentimento do agricultor ou do consumidor, autista, baixista, e isso a gente traz uma sugestão do que fazer. Em alguns momentos vai ser opções, opção de alta, opção de compra, opção de baixa, opção de venda. Mas a gente prefere falar seguro de preço, porque é um seguro. A gente viu essa safra atual e a anterior nós fizemos produção recorde de soja, faltou espaço, não vendemos bem, o preço caiu, e teve gente que nunca colheu tanto e fechou o ano no negativo. E esse ano teve um sentimento de expectativas, de preços melhores com o clima no Mato Grosso, depois teve quebra, ainda não tem um consenso sobre o tamanho da quebra, mas o preço caiu também. Então, vejam que não adianta a gente, do nosso trabalho eliminar, tentar mitigar, reduzir um risco do produtor. Tem o risco de logística, o risco trabalhista, o risco da semente, do vigor, da germinação, tem o risco de chegar ao insumo na hora, tem doenças, pragas, o clima e o preço. Então, o nosso trabalho é seguros de preço. Pegar um desses elementos e reduzir, porque o agro tem margens altas porque o risco é alto, e é tudo alavancado, é muito financiado. Então, é um setor de alto risco. A gente pode reduzir risco? Podemos, principalmente seguro de lavoura, seguro de máquina, seguro de preço. É uma tendência natural do mercado evoluir para esse sentido. Porque, normalmente, a gente olha os americanos e vê o que eles fazem e a gente sabe o que é o Brasil daqui a algum tempo. Desde a política até na cultura, tudo que a gente vê, olha os Estados Unidos, 2 anos para depois chega aqui no Brasil. Então, como que é lá nos Estados Unidos? Eles têm um programa, que aí, por esse motivo, talvez não vai chegar tão em breve aqui, que é o RP, chama Proteção de Margem, Revenue Protection. É subsidiado pelo governo, então não dá para esperar que nós vamos ter um programa para amanhã. Mas é um seguro de lavoura que garante produtividade versus um preço. Então, durante o mês de fevereiro,
os produtores que contratam o RP vão ficar olhando o milho dezembro e a soja novembro. E vão ficar olhando lá, beleza, vai fechar uma média do mês. E aí o produtor mostra os históricos de produtividade dele, o próprio órgão, ele sabe por condado, a produtividade média histórica do condado é essa, 170 bushels por acre. E a cotação do milho ficou $4 o bushel e uns quebrados. E aí o produtor contrata esse RP, pagando por área, então eu vou cobrir tanto a minha área, e aí vai ter uma conta. Se faltar grão e o preço estiver bom, ele vai me pagar uma indenização para fechar aquela relação. 170 bushels a $4 e pouco. Se faltar preço, também eu recebo a precificação. Depois, lá no mês de outubro, é feito o fechamento do preço. Então, o americano, se ele faz, é uma tendência de que a gente vai evoluindo para esse sentido. Porque há 5 anos atrás, pula esses últimos 2, volta, a estratégia estava linda. Você só segura e o preço só sobe. Aí ficou fácil de acertar. Só segura, o preço só sobe. Só que o mercado ele é cíclico. Tivemos o ciclo de alta, quebra de safra, o preço subiu, e agora tivemos uma safra recorde e o preço caiu. Esse é o ciclo do mercado. Tudo na vida é cíclico. Então, a gente tem que saber surfar os momentos. Então, a gente está onde? No ciclo de baixa. Talvez o Laninha, que vai vir daqui a pouco, vai mudar o cenário, já vai entrar no ciclo de alta de novo, mas, a princípio, estamos no ciclo de baixa. Então, a gente busca estratégias mirando a proteção para um cenário de baixa. A vantagem da Bolsa é que é o único meio do agro, né, consumidor e produtor, está protegido da baixa, no caso do produtor, e participando da alta. Porque se eu sou produtor, eu tenho a minha expectativa de produção, ou eu já colhi e está depositado na cooperativa ou na cerealista. Eu vendi ou não vendi? Sim ou não? Se eu vendi e subiu, eu deixei de ganhar. Se eu não vendi e caiu, eu perdi. Então, quando a gente só olha o mercado físico e o consumidor, se eu já comprei e caiu, putz, vai moer minha margem. Se eu comprei e subiu, beleza, economizei, o preço vai subir, tendência depois de refletir no preço do derivado, tal, do subproduto, né? E o risco está ali. Então, vamos pensar. O que nós temos de fatores posto nesse mercado? Fatores baixistas. Esse gráfico aqui mostra o estoque final global de soja. Então, nós vimos numa crescente, estoques crescendo, produzindo bem, o consumo estava bacana, estava aquela velocidade de cruzeiro, assim, estava tranquilo. Tivemos as quebras ali nos últimos 5 anos, e agora vejam que a projeção para essa próxima já é o estoque está recomposto. Então, recomposição dos estoques. Fundamento baixista. Ciclo de baixa do mercado. Certo? Aquele gráfico da direita ali, ó. Oferta e demanda global, né, o balanço para a soja. A linha azul é a produção e a laranja é o consumo. Então, veja que nos anos de quebra nós tivemos um consumo maior do que a produção, redução dos estoques, a alta dos preços. A partir do momento que a produção supera o consumo, estamos em outra fase do mercado. A oferta e demanda se ajusta. Se tem oferta demais, natural o preço cair. E é isso que a gente passa. Então, um fator que está posto nesse mercado é a possibilidade de regular os estoques, voltar para o histórico. Por que possibilidade? Porque os americanos vão plantar agora, a partir da segunda quinzena de abril, nós estamos com milho no campo e ainda depende da nossa outra soja para fechar esse número. Então, uma projeção, né? Perspectiva hoje, recomposição dos estoques. Os juros altos. Quando uma operação grande, né, uma trading ou a China, quando você compra o produto antecipado, existe um custo financeiro desse dinheiro. O custo de carrego, que é o custo quebra técnica, armazenagem, o custo de oportunidade do dinheiro, os juros que você poderia estar recebendo, a inflação. Então, você carrega um custo.
Quanto maior os juros, maior esse custo. Então, hoje, segurar grão, segurar estoque, é mais caro do que há 3 anos atrás, antes dos juros subirem. Então, o que as tradings e a própria China também tomam como atitude? Eu não vou ficar carregando estoques grandes. Então, isso ajuda a pressionar o mercado. Por quê? O produtor não achou preços bons, não quis vender, e o comprador falou assim, excelente, você não quer vender, então segura, eu não quero comprar agora, não quero pagar os juros de carregar esse estoque. Fechou um acordo bom. O produtor teve R$130 no março, abril do ano passado, passou o ano inteiro, R$130 no final do ano. Depois piorou. Ou seja, o produtor pagou o custo. Por mais que o balcão a gente não pague efetivamente, né, em reais por saco, ali o custo de armazenagem mês a mês, a diferença entre o balcão e o disponível é o custo de armazenagem. Então, o produto só é seu mesmo, para o agricultor, quando está no seu silo. Colocou lá dentro, virou balcão, aí você vai ter que aceitar o histórico da diferença balcão e disponível, que é o custo de armazenagem. Então, os juros altos é um fator negativo para os mercados. Se o juros está baixo, fica barato carregar estoque, e aí os países, principalmente a China, que é bem controlado o estoque deles, eles vão montar um estoque maior para ter uma tranquilidade, uma oferta bacana para fazer o esmagamento deles, para fornecer para o setor de suinocultura e de aves deles. Outro fator que pesou para a soja e acabou fazendo o milho subir na semana passada, saiu esse relatório de área plantada nos Estados Unidos. A gente teve aqui embaixo a expectativa para esse relatório e o que saiu dado ali embaixo. Então, no ano passado, o que aconteceu? O produtor acabou aumentando a área, né? Se for ver ali a 22, 23, ele aumentou a área de milho e reduziu a área de soja. A expectativa para esse ano é o contrário, aumentar a área de soja e reduzir a área de milho. Porque se você pegar a soja na Bolsa de Chicago, dividir pelo milho na Bolsa de Chicago, existe uma correlação. Lá, são 2 produtos que concorrem por espaço de cultivo, que é uma safra só. Então, o agricultor do cinturão do milho, da soja, ele vai plantar ou soja ou milho, ou 50, 40, 60, 60, 40, tal, ele vai escolher uma configuração. E ele vai usar o que dá uma margem melhor, né? Então, se a gente for olhar a tabela de custos estimados de produção pela produtividade com a cotação, não está bom, mas está menos pior para a soja. Então, existe uma tendência do produtor americano olhar e falar assim, bom, eu vou aumentar a área de soja em cima da área de milho. E aí, na semana passada, o relatório, passado ou retrasado, eu não lembro bem, o relatório aumentou mais um pouquinho a área de soja. Então, o programa americano de exportação está sendo menor do que o projetado, os ritmos de compras estão um pouquinho mais lentos. Se eles aumentam a área, tendência de queda nos preços, né? A gente tem a área de cultivo aqui no Brasil, de milho, que a gente redução de área, sustentação nos preços, né? O balanço de estoque e demanda do Brasil do milho ficou apertado. Então, se a gente reduz a área, tendência de preço subir, certo? A demanda da China. Existe uma máxima no mercado de commodities agrícolas que é o preço, quem manda no preço é a oferta, porque a demanda é inelástica, ela cresce meio que constantemente ao longo do tempo. E no curtíssimo prazo, quem manda no preço é o comprador, porque quem compra soja no Brasil, 70%, 80% é a China, porque são 2 empresas, mas tudo tem um braço de controladoria do governo, então é meio que uma coisa só, e as tradings que fazem, compram aqui e vendem para a China. Então, o comprador é 3, 4 trading, 2 da China, e consumo do mercado interno. Agora tem o milho, o etanol de milho ajudando, mas até então os grandes frigoríficos. Então, no curto prazo, o comprador ele normalmente tem a mão mais forte, ele consegue movimentar, porque para todos os agricultores brasileiros decidir passar uma semana sem vender, não tem como combinar. Agora ali é 4, 5 ligação, todo mundo falou no grupo do WhatsApp ali das empresas, montou o cartel e decidiu que vão derrubar os preços, né? O que pode estar acontecendo aqui? Nos últimos 2 anos, né, são dados difíceis de ser confirmados por falta de transparência, mas a população da China não cresceu e encolheu.
Então, eles fazem um esforço enorme para aumentar a área de cultivo deles, aumentar a produtividade deles, para depender menos de exportação, de importação da gente, no caso. Então, se eles produzem mais e a população decai, né, para aumentar o consumo lá e aumentar a importação da gente, teria que mudar um padrão de consumo. E o que aconteceu durante a pandemia foi o contrário. Se a gente for ver, quando, tem alguns dados, quando você faz uma refeição fora de casa, você come 20%, 30% a mais pelo desperdício. E você tende a escolher mais proteínas também. Então, durante a pandemia, a gente teve uma redução do consumo de carne suína. Tanto que a gente vê, se pegar lá na bolsa de Dalian, pega a carne, o porco magro deles, divide faz uma correlação com o farelo de soja com o milho lá. O ano passado, só um mês teve margem virtual, né, margem projetada positiva. Então, o setor sofreu, durante a pandemia, sofreu muito o setor, margens negativas. O governo teve que fazer leilões de compra para tentar segurar preços, né? Então, a máxima de que a demanda o consumo, né, a demanda é inelástica, talvez pode deixar de ser essa máxima. Quem pode ajudar a contrabalancear? A Índia, que tem uma população maior, crescente e ainda uma desigualdade muito grande, então tem muita gente que come pouco. O consumo per capita de carne deles é mínimo. Então, se cada indiano comer 1 quilo a mais de frango, dá 4 milhões de toneladas de consumo a mais de soja. Certo? Então, para contrabalancear essa situação que a China está tentando parar de depender da gente, né, ficar autossuficiente, o que é interessante para eles mesmo, porque o Brasil também gostaria de ser autossuficiente de tudo, né? Então, a demanda da China é um fator que pesa por esse planejamento e essa intenção deles de reduzir as importações. Eleição americana. Se olhar as pesquisas hoje, né, e depois da decisão da Suprema Corte americana, que permitiu que o Trump concorra, derrubou a decisão da Suprema Corte do Colorado, a gente tem o Trump favorito para as eleições. Ainda está longe, é lá para outubro, novembro, tem a campanha inteira. Pode ser que os democratas troquem o Biden em cima da hora, e entra a Michelle Obama lá, aí a Michelle é favorita contra o Trump. Mas se for o Biden mesmo, é difícil o Biden ganhar hoje. Então, tanto que você vê as bolsas de aposta, nos sites de aposta, está lá. O favorito é o Trump, o Biden mais ou menos, e depois já é Michelle Obama, que foi ventilado o nome dela, né? Então, se manter o Biden, tendência dele perder. Difícil imaginar que o Partido Democrata vai ver uma derrota iminente e vai só deixar. Talvez eles tenham uma artimanha ali para o Biden renunciar, enfim. Se o Trump ganha, ele já falou que ele vai voltar com a guerra comercial. E a guerra comercial foi quando? 2018. Trump eleito 16, soja estava ali pelos $10 por bushel. O que aconteceu em 2018 com a guerra comercial? Ele sobretaxou a China devolveu e veio comprar do Brasil. Então, o que aconteceu com a Bolsa de Chicago? Foi de 10 para 8. Caiu $2 por bushel. Guerra comercial. Se o Trump ganha, a gente está vendo a soja a 11, tentando ganhar o 12, né? Se o Trump ganha, a tendência de Chicago é cair. Pode cair mais $2 por bushel. Pode voltar para 10, se tiver 12. Se tiver 11, com uma safra americana boa, está pela frente, cair para 11, depois pode cair para 9. Perdeu os 2 dígitos. Então, pensando em Chicago, perspectivas de mercado no global. Pensando em Bolsa de Chicago, tendência de baixa. Outra questão que pesa no mercado, e é uma grande discussão, gerou bastante polêmica. Esse dado aqui, da Agroconsult, bem polêmico, por quê? Produtividade ali, ó, 2023, 24, né? Está terminando de colher agora, né? Dado do USDA, esses órgãos, eles precisam ser muito parcimoniosos no corte. Eles não podem chegar cortando 20 milhões de toneladas no meio da especulação. Eles têm que ser progressivos para não gerar corre-corre no mercado, para não gerar desabastecimento. Então, a gente fica bravo, porque, pô, mas bem capaz que vai produzir isso. Pois é, eles vão chegar nesse número. É um processo que é um interesse institucional do país, que é o chefe das agências, para manter uma certa segurança para o setor inteiro. Porque se o preço estoura, aí a carne vai estourar, a inflação vai estourar. Então, é um interesse institucional em ir com calma. Então, isso é natural. Não adianta a gente ficar bravo, tem que entender que é um processo. Então, esse dado recente da Agroconsult, eles fizeram uma entrevista de campo em que eles aumentaram a produção para 156 milhões de toneladas.
As primeiras expectativas eram de 160 milhões de toneladas para a gente. As consultorias privadas foram cortando dos 160, 150, muitas perderam 150, 140, 142. A ProSoja falou em 136, se eu não me engano, ou 35. Então, esse número ainda está em aberto, né? Conversando com os produtores, parece que é mais para 130 e poucos, ou 140 baixo. A gente precisa ainda ver, vai ter que ser apurado, né? Então, esse fator, ele não está nem no baixista, nem no altista aqui, porque se for 156, é bem baixista. Se for o levantamento deles em fevereiro, eles mesmos tinham anunciado 152, aumentaram 4 milhões de toneladas, porque eles aumentaram a área e aumentaram a produtividade, né? Não conferi esses dados, não fiz a pesquisa de campo junto, então é um dado divulgado que o mercado está vendo. Se for isso, baixista. A quebra foi muito pequena, que é difícil, faz conta, vê quantos por cento que é noticiado que quebrou no Mato Grosso, em Goiás, né? Mato Grosso do Sul, vê, faz a conta e fala assim, parece que não é isso aqui, parece que é menos. Mas ainda está aberto, vamos ver. Se, por acaso, cortar para 140, no final a gente produziu 140 milhões de toneladas mesmo, aí a gente está falando que o USDA vai ter que cortar 15 milhões e a Conab 6 para 7 milhões de toneladas. Daí pode ser altista. Então, a consolidação desse número pode ser altista ou baixista. E agora, falar um pouquinho sobre os fatores altistas. Esse mapa aqui tem um monitor de secas dos Estados Unidos. Você abre, ele tem histórico longo, semana a semana. Toda quinta-feira eles lançam um mapa de monitor de secas lá. Quanto mais vermelho, né, amarelo é leve seca, um pouquinho mais seco, tal, e vermelho já é crítico. Aquele ponto aqui, esse aqui é Iowa, é um dos maiores produtores lá, que tem a produtividade alta, joga a média para cima. Então, lá o solo está seco. Isso pode ser positivo para os preços, porque se o solo está seco, a gente precisa de mais chuva suficiente. Por um lado, solo seco permite plantio mais cedo. Plantio mais cedo, historicamente, produtividades maiores. Então, esse solo seco pode ser baixista também, porque vai permitir o avanço rápido do plantio. Plantou mais rápido dentro da janela, a capacidade dos americanos de plantar é violenta. Você olha o gráfico de evolução de plantio, 30%, 40% numa semana da área nacional. Então, o solo seco, que pode virar um problema de estresse hídrico futuro, também começa sendo um fator favorável para o plantio. Combinado com isso aqui, surge daí um sentimento que pode trazer uma especulação de alta. Por quê? Esse mapa é especificamente de temperatura, desvio de temperatura, né, até 2 graus acima da média para o mês de julho. Mas, rodando os mapas, desde abril até agosto, as temperaturas médias nos Estados Unidos vão ficar acima do histórico. Para a chuva, abril vai ficar quente e vai chover bem. Então, tendência de ser muito bom para esse start da safra deles. Maio, chuva, os modelos estão discordando. Alguns dizem um pouquinho menos de chuva, outros dizem normal. Depois, junho, já tem alguns modelos dizendo seca. Então, se a gente tiver muito calor e seca em junho, depende da data de plantio. Se plantar cedo, consegue escapar, uma boa parte. Então, essa relação entre solo seco, temperatura alta e previsão de chuva pode trazer um caldo que faça uma especulação de alta para esse mercado. Se isso não consolidar, tendência de baixa. Então, quando a gente olha o preço para julho, agosto, setembro, novembro na Bolsa de Chicago, eles estão olhando isso aqui, que esse mapa é público. Então, está todo o mercado olhando, sabendo que vai ter uma previsão de calor e talvez de seca. Hoje o mercado olha isso. Se concretizar, pode já estar no preço. Se não concretizar, se eliminar esse risco, pode cair o preço. Então, o mercado trabalha com expectativa. Aquele $26 lá pode ir para 25, 24, 22. Se fizer uma safra cheia nos Estados Unidos, tendência de baixa, né? Então, se ficar seco e quente, pode ter quebra lá. Um fator que pode ajudar a soja é o óleo de soja. Não o óleo de soja, o óleo de palma, né? Porque a soja ela não vale por ela mesma, ela vale pelo farelo e pelo óleo, né?
O óleo de palma ele é menos nobre do que o óleo de soja. O óleo de soja normalmente vale mais. Normalmente não, nunca tinha visto o óleo de palma valer mais. Hoje está valendo mais. Então, se você fizer conta do óleo da Malásia e da Indonésia posto na Índia, óleo de palma, contra um óleo da Argentina de soja, está mais barato o óleo de soja. Então, tem que voltar para a média, porque se é mais nobre, tende a valer mais, se são concorrentes, né? Ou, se for para cair, o óleo de palma cai mais, se for para subir, o óleo de soja sobe mais. Então, essa correlação entre dois produtos concorrentes ou derivados e tal, esse é um truque muito bom desse mercado. Porque se nunca vimos um óleo de palma mais caro, o que eu poderia fazer? Abrir uma conta na corretora lá da Índia, vender óleo de palma, abrir no Americana, comprar óleo de soja e poderia fazer uma operação de arbitragem, a tendência de voltar ao normal. A gente espera que futuramente a XP vai permitir a gente acessar mais mercados. Aqui a gente pode fazer com boi e milho. Se eu vejo que a arroba do boi está muito descontada em relação ao milho, eu compro o boi e vendo milho na bolsa. Tendência a voltar ao normal, porque se ficar muito ruim para a pecuária, o confinamento vai reduzir e a tendência da carne reagir. Ou reduzir o consumo de milho e o preço do milho cair. Então, essas correlações são muito interessantes, é sempre bom a gente estar olhando. Então, o óleo de palma pode puxar o óleo de soja. E também, os juros que hoje pesam no mercado, a expectativa do mercado esse ano, começar um corte de juros. Cada vez que tem reunião do FED, tem uma declaração de um dos membros votantes lá. Então, hoje o mercado espera de 2 a 3 cortes. Você vê ali, 35% do mercado acha que vai cair 0,5% os juros americanos. Quanto mais cair esses juros, mais libera para a economia bombar. A economia bombando, consumo em alta, pode ajudar a puxar os preços. E aí a gente tem que pode ser favorável, mas a gente não acha bom não, porque é bem na nossa região que sofre. Perspectiva agora de o El Ninho caindo rápido e já entrando no Laninha. Eu estava ouvindo aquele Ronaldo Coutinho, ele estava um agrônomo também, meteorologista, e ele estava falando que existem modelos que mostram um Laninha agressivo, uma mudança rápida, um Laninha agressivo, e persistente até o primeiro semestre do ano que vem. Laninha, só voltar no gráfico da soja mais antigo. Quando que o preço subiu? Quando teve quebra, principalmente na gente, ano de Laninha. Então, quando que vai acabar o ciclo de baixa do mercado? Se a gente continuar produzindo bem, continua caindo o preço. Se tiver uma quebra de safra suficiente, principalmente no sul, quando quebra no sul é suficiente, aí a gente pode ver os preços subindo de novo. Então, a gente acaba vendo que, como a demanda até então tem esse comportamento mais inelástico, a oferta que manda. Puxa o gráfico longo da soja contínua lá, você vai ver quando subiu, ano que teve quebra. Quando que caiu depois? Produziu bem. Basicamente, esse comportamento dos preços. Então, surge um risco para a nossa próxima safra. Para o milho safrinha agora, até ainda, talvez tenha alguns frios fortes vindo, mas a gente acabou plantando mais cedo também. Mais risco para o Mato Grosso do Sul, Mas a gente já pensa em perigo para a nossa próxima soja. Pode fazer o mercado estressar e pegar preço. Mas a que custa? O custo da nossa produtividade. Então, é um dilema muito grande para a gente, Torcer por uma quebra para melhorar o preço. Quebra, alguém tem que quebrar, alguém tem que perder. E lembra que eu falei que a eleição americana pode ser baixista, para perder $2 por bushel na Bolsa de Chicago? Se a gente for ver, no mesmo período, guerra comercial americana, o que aconteceu? Isso aqui, basis histórico. O basis, também chamado de prêmio ou diferencial de base, ele é a diferença entre praças. Então, se eu estou falando basis Paranaguá-Chicago, eu estou dizendo, pegando a referência global para a soja, que é a Bolsa de Chicago, contra o meu ponto aqui, a minha praça, que é a Paranaguá. Quantos dólares abaixo ou acima da cotação de Chicago está sendo negociado no porto de Paranaguá? Vejam que estava aqui, a linha do zero aqui, estava lá 50 o quê? Cents por bushel. Então, $0,5 por bushel, $1 e pouquinho por saca. Acima da cotação de Chicago. Então, eu pego a tela de Chicago, olho lá, eu sei que para comprar no porto está $0,5 a mais por bushel do que essa cotação. Começou a guerra comercial, foi de 0,5 até 2,5. Os $2 por bushel que caíram na Bolsa de Chicago, subiu no nosso prêmio aqui. Então, com esse cenário,
se eu acredito na vitória do Trump, aí que entra conversar com o cliente, porque tem cliente que vai falar assim, não, ele não vai ganhar não vão deixar. Então, nós não vamos nos proteger focando tanto nisso. Agora, não, estou bem confiante, o Trump vai ganhar, vai meter a guerra comercial, vai taxar e vai vir. Então, a gente muda, traça uma estratégia para condizer com a vontade da pessoa, né? A gente poderia segurar o Brasil e comprar seguro de baixa no novembro americano, esperando uma safra boa lá, com a guerra comercial da vitória do Trump, o mercado já antecipa, cai a soja, sobe o prêmio aqui. E aí você vai ter em reais aqui, se cai 2,1 e o outro sobe 2, fica na mesma, em reais por saca aqui. Mas você pode pegar $1, $2 por bushel lá na Bolsa de Chicago. No final vai dar 5, 10 reais, $1, $2 por bushel, então daria $2 a $4 por saca. Então daria de 10 a 20 reais, né, na cotação atual do câmbio. E aí, bom, eu vou vender no mesmo preço que hoje a minha soja, pego mais 10, 20 na bolsa. Aí é interessante. Então é esse tipo de estratégia que a gente faz. Em um cenário diferente, a gente faz estratégias diferentes e às vezes até opostas. Eu vendo o Brasil e compro seguro de alta na Bolsa de Chicago, porque se for para subir, tenderia a subir mais lá, igual era no passado. Eu sempre gosto de falar disso aqui, principalmente para os engenheiros agrônomos aqui, que já têm muito contato com isso aqui, em fertilidade, né, nutrição de plantas. Barril de Liebig, a lei do mínimo. O líquido, né, vocês estão cansados de saber, mas eu vou repetir brevemente. O líquido, nesse caso, é a produtividade. O que está limitando eu aumentar o líquido dentro desse barril? O magnésio. Adianta eu colocar mais silício ou fósforo? Não adianta. O que está limitando é a madeira vertical menor. Então, eu tenho que melhorar os nossos pontos mais fracos. Primeiro, o que adianta eu continuar fazendo o que eu já sou bom em produtividade, né? Continuar produzindo mais, se eu tenho um outro lugar que não está deixando meu barril encher? Que aí entra nesse caso a gente troca o líquido de produtividade, a gente fala agora em lucratividade, porque não é caridade, a gente alimenta o mundo, 1 bilhão de pessoas, mas não é por alimentar, a gente ganha dinheiro com isso, para a nossa família ser alimentada e viver bem também. Então, o que nós queremos? A apresentação aqui apareceu. Então, o que a gente quer? Lucratividade. Se eu tirar um pouquinho da tecnologia, eu vou ter uma expectativa de colheita menor, mas eu vou ter menos risco e mais lucro, às vezes é interessante. Eu trabalhei em Rondônia, lá tinha um milho Santa Helena 50-50. O pessoal jogava só a semente lá, produzia lá, dava pouco dinheiro, mas dava lucro. Tinha gente que tentava lá, não tinha tantas variedades adaptadas à altitude baixa, o pessoal tentava, socava tecnologia, gastava com insumo, colhia 80, 90 sacas por hectare e dava menos lucro do que o milho de baixa tecnologia. Então, se a gente ficar sempre só olhando produtividade, a gente está esquecendo de ver a lucratividade. Por quê? Produtividade, tecnologia produtiva, o Brasil é referência mundial. O pessoal vem aprender como que a gente produz tão bem. Da porteira para dentro, esquece, nós damos aula. Temos outros pontos de melhoria? Temos. Logística, né? Ferrovias, hidrovias, armazenagem. Né? A gente tem um déficit de armazenagem, estimativas de que a gente tem capacidade estática, né, para guardar 80% do que a gente produz em um ano. Os Estados Unidos tem 120%, 130%. Então, eles conseguem guardar um ano e mais um pedaço do outro. Então, tem ponto de melhoria. Tem ponto de melhoria. Portos, a gente foi crescendo a capacidade de elevação dos portos, os terminais, evoluiu, mas pode melhorar ainda. Mas tudo isso demanda lobby, projeto de lei, grandes investimentos, grandes empreitadas. E aí tem aqui a comercialização. Nesse caso aqui, a salvação é individual. Eu posso ficar esperando melhorar o porto para daí dar fluxo melhor e ter menos pressão de queda durante a colheita de soja? Posso ficar sentado esperando. Ou eu posso aprender sobre comercialização. Se a gente for ver, a comercialização está fazendo sangrar a lucratividade do agro brasileiro. O agro brasileiro representa entre 20% a 30% do PIB. Se a gente viu a soja, nosso principal produto, cair 10%, 20% no ano, 10%, 20% outro ano, e a gente não vendeu, viu esse preço cair, eu tinha um produto que valia 150, no final do ano estava 120, 110. Toda essa queda
numa atividade que representa tanto do PIB assim, a gente pode dizer que se caiu 10, 20% de um PIB, da fatia do PIB de 20, 30%, é 2, 3% do PIB brasileiro que ficou, porque o brasileiro não vendeu. A gente surfou o movimento de alta, beleza, valorizou, muito bom. O agro cresceu, você vai ver o PIB cresceu graças ao agro. E aí, de repente, a gente faz uma super safra e fecha o ano no prejuízo. Então, o que adianta? Produziu, exportou, muita gente foi alimentada pelo seu grão, mas você fechou o ano negativo, está devendo no banco. Plantava tudo à vista, estava tudo tranquilo, agora está com problema financeiro. Voltou para a troca, daí piora a margem. Então, a gente precisa amolar a faca onde mais precisa ser amolada, onde já tem fio, beleza, onde está cega a gente tem que mexer. Então, não adianta a gente ficar só olhando os outros fatores que também são importantes, com certeza, sendo que tem um que a gente está deixando a desejar. O brasileiro precisa evoluir e muito na parte de comercialização. E é isso que a gente traz para ajudar os agricultores, os consumidores nesse mercado. Trazer um pouquinho de conhecimento desses fatores, dessas estratégias, para poder segurar. 10, 20% do preço é economia regional, principalmente numa região do agro igual a nossa, deixou de estar no comércio aqui, deixou de estar na mão dos trabalhadores, dos empresários, de todo mundo. Esse dinheiro sumiu. Valia, 2 meses depois não vale mais, caiu 10, 20%. Esse dinheiro desapareceu. Eu poderia estar na bolsa protegendo da baixa e participando da alta. Então, agora o nosso amigo Clériston vai retomar. Bem, pessoal, eu vou falar mais um pouquinho mais sobre a AG3 de investimentos e como funciona o nosso trabalho. Então, para começar, nós todos somos agentes autônomos de investimentos, nós somos credenciados na Ancor e no Banco Central. Então, a gente é regulamentado, a gente é credenciado, a gente passa por manutenções periódicas, a gente refaz provas, então a gente não só acha que entende, a gente realmente tem que estar atualizado. E como que funciona a AG-Trade? Bem, você traz a sua situação patrimonial, a sua situação financeira, conversa com a gente, como o Marcelo explicou, conta o que você está esperando, quais são os seus planos futuros para o seu patrimônio e o que você acha que vai acontecer. E dentro disso, a gente monta uma estrutura, uma estratégia para que você alcance isso, alinhado com o que você acha que vai acontecer. E dentro disso, a gente vai acompanhando essa estrutura e vai mantendo você atualizado e sugerindo modificações, mudanças de estratégia, caso elas sejam necessárias. Então, a gente faz esse acompanhamento, estruturação de operações de hedge, que nem o Marcelo falou, com contratos futuros, com derivativos, que são opções, para ajudar o agricultor a chegar onde ele quer. E dentro todos esses tipos de produtos aqui que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, financeiro. Quando você vai, o Marcelo explicou, compra, vende na bolsa, como que funciona? Você não precisa do patrimônio total, você precisa normalmente de 10% do que você está movimentando, que a gente chama de investimento alavancado. Então, se você tem uma produção em estoque e você acha que está caro manter ou que o preço vai cair ainda mais, uma estratégia seria, vende isso ao mercado, entrega o seu produto físico, pega o dinheiro, 10% desse dinheiro você coloca na sua conta de investimentos e você vai conseguir movimentar, travar a mesma quantidade de volume de sacas que você estaria fazendo. E enquanto esse patrimônio, esses 10% estão lá servindo de garantia para você operar os contratos futuros, a gente consegue deixar ele rendendo também, como se fosse uma poupança, mas ainda melhor que a poupança. A gente trabalha com títulos de renda fixa mais arrojados. BMF Bovespa, então, ações, a gente trabalha com ações à vista, opções de ações, contratos futuros de índice, de dólar, de novo, para você poder se proteger do que você acha que vai acontecer no mercado. De renda fixa, não vou falar um por um, mas praticamente todo tipo de título de renda fixa que existe, a gente consegue acessar pela plataforma da XP. Aí vai depender de qual que é o mais adequado para cada situação. Normalmente não é só um tipo, a gente faz uma diversificação. Um destaque aqui para compromissada. Compromissada é um título versátil que você consegue investir das 4, 5 da tarde de hoje para meio-dia do dia seguinte está disponível para você operar. Então, empresas grandes podem, por exemplo, rentabilizar o capital de giro. Você aplica num dia, no outro está disponível para você continuar
movimentando sua empresa, e aplica de novo, e vai tendo um rendimento bem significativo, em cima melhor que a poupança para começar, né? E com uma versatilidade maior. Fundos de investimento. Fundo de investimento é quando, ao invés de você ficar escolhendo quais ações você quer movimentar, quais títulos você acha interessante, você terceiriza isso, coloca na mão de um gestor terceiro, e ele toma essas decisões e você só vai acompanhando o rendimento de cada fundo ali. Existe uma série de categorias de fundo apropriados, de novo, dependendo da demanda de cada cliente. Dentro da XP, a gente tem mais de 600 fundos, e eu costumo dizer, se não está ali é porque provavelmente talvez não seja um negócio muito bom. A XP tem um crivo muito sério, e ela trabalha só com as melhores opções mesmo. Investimento internacional, então hoje existe a possibilidade de você abrir uma conta internacional, mandar dinheiro para fora e rentabilizar isso internacionalmente. Então você vai investir em títulos americanos, em taxa de juros americana, e vai sofrer os riscos do mercado americano, não vai estar sujeito a riscos de governo, de taxa, de inflação que pode acontecer aqui dentro. E isso hoje está mais simples do que nunca, você consegue fazer tudo com o aplicativo, inclusive a remessa de câmbio para a sua conta, você já faz tudo, operacionaliza dentro da sua conta. Financiamento imobiliário, isso é muito interessante, é um produto relativamente novo. Não vai ser o Banco XP que vai fazer uma proposta de financiamento imobiliário para você. A XP funciona como uma plataforma. Então, você faz uma solicitação, manda os seus documentos para o seu agente de investimentos, a XP vai pegar isso, distribuir para todos os bancos comerciais, colher proposta de todos os bancos, e daí você vai poder analisar ali com o seu assessor quanto que a Caixa te ofereceu de taxa, quanto que o Santander ofereceu. Você não precisa ir de banco em banco fazendo esse tipo de trabalho para ver qual que vai ser o mais rentável. Você pode fazer tudo isso através da sua conta XP. Previdência privada, então, de novo, a gente adequa ao regime patrimonial do cliente. Tem cliente que tem empresa, tem cliente que é só pessoa física, declara imposto de renda de um jeito ou de outro. Então, dependendo da situação financeira do cliente, tem o regime progressivo, regressivo. Isso tudo a gente faz, modela em cima da necessidade de cada um. Seguros, então a gente bate bastante aqui no seguro de vida, porque é uma ferramenta bem subutilizada. Ela não serve só para quando, né, Deus o livre, você falte, tem alguma situação onde você venha a faltar. Ele também serve para você garantir a situação de vida da sua família, inclusive cláusulas que são ativas enquanto você está em vida, né? Às vezes sofre um acidente, fica incapacitado de trabalhar. Quem vai manter o seu padrão de vida e garantir a sua qualidade de vida não é a previdência privada, é o seguro de vida. Então isso é muito interessante para quem tem interesse vir conversar com a gente também. Seguro agrícola, o seguro de lavoura, seguro de equipamentos e máquinas, o seguro patrimonial do seu patrimônio quando a empresa é uma PJ agrícola. Seguros no geral, né? O empresarial, residencial, o automotivo. Crédito, CCB, crédito colateralizado, onde você faz um investimento, ele fica rendendo e você usa o investimento como garantia para você pegar crédito. Então, tem essa possibilidade também. Antecipação de recebíveis para a empresa que tem contas a receber, serve para a gente consegue fazer essa antecipação também, e antecipação de FGTS. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Agora que a gente chegou nessa nova fase, o papel do agente autônomo, do agente de investimentos, ele não é nem um super gerente bancário, a gente passa a ser um hiper gerente bancário. A ideia aqui é que você possa depender só de um agente. Então, desde um sinistro que você bateu o carro, até para mandar dinheiro para fora, você vai falar com uma pessoa só, que é o seu agente. Você consegue centralizar tudo nele, e não é uma proposta, por trabalhar nesse modelo novo do mercado financeiro, onde a gente tem acesso direto aos produtos, você não é refém ao produto de uma instituição, de um banco. Você, através da sua conta XP, consegue acessar o sistema financeiro nacional e agora até o internacional como um todo, e você consegue escolher o melhor seguro para você da melhor corretora, o melhor financiamento, o melhor título de renda fixa de outros bancos, tudo através de uma conta só, sem ter que ficar lidando com vários gerentes, vários agentes, tendo dúvidas se o interesse é institucional ou é realmente te atender bem, porque, como eu sempre falo, como agente autônomo, o chefe é o cliente. Não existe ninguém acima da gente que vai chegar, olha, vamos distribuir esse produto, precisamos bater essa meta, não. Isso não existe dentro da nossa empresa, também não existe dentro desse tipo de estrutura agora do Open Market. O chefe é o cliente, a gente trabalha, o agente trabalha para você. Falando um pouquinho do futuro, como eu disse, né, agora a nossa empresa expandiu, nós temos para entrar no ar aí nos próximos dias um portal de informações. Então, nesse portal, a gente vai conseguir
manter informações do agronegócio em tempo real, todas as informações relevantes você recebe por ali, relatórios do USDA, relatório CONAB, algum acontecimento, relatório climático e análise, não análise técnica de compra ou venda, mas análise do impacto dessas informações para o futuro. Então isso a gente tem know-how para fazer, e a gente tem uma opinião a respeito de quanto que essa notícia é importante para esse mercado, e tudo isso vai estar disponível através desse portal. Então é isso, eu queria deixar aqui os nossos contatos. Fiquem à vontade para procurar a gente. Como a gente já está em cima do tempo, eu vou sugerir que quem tiver alguma dúvida, eu e o Marcelo vamos estar por aqui a tarde toda. É só procurar a gente está disponível para conversar. E obrigado pela atenção de vocês. Nosso agradecimento pela excelente palestra.